Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira 13. Hoje, 13 de janeiro de 2023. Na Espanha, nesse momento, meio-dia e 29 no Brasil, 8h29 da manhã. Gente, eu estou no gráfico semanal para vocês verem que esse candle aqui no semanal, cujo desenho se encerra agora, no próximo domingo, na virada da VWAP, de domingo para segunda, é o primeiro candle comprador com corpo real expressivo desde o candle do dia da semana que se iniciou em 12 de dezembro. Depois a gente fez uma série de candles aqui que eram verdadeiros dojis, né, com corpo real muito tímido. O último ficou levemente comprador, mas agora a gente abriu um candle comprador aqui no semanal muito interessante, com uma inércia movimentacional que, na minha leitura, só vai parar aqui nesse patamar de 21.400. Vou até deixar essa linha aqui para as nossas análises futuras. Mas o que eu quero mostrar para vocês não é só esse gráfico semanal da BTC. Eu quero mostrar o gráfico semanal do DXY. Agora eu pulei para o DXY, ó. O DXY mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas. Olhem o que está acontecendo com o DXY. Alguns economistas estão achando que o DXY vai emburacar em direção a 90, tá 101. Por que o DXY vai desabar? Porque a China está aumentando a oferta de crédito. E existe uma relação de inversão entre o aumento da oferta de crédito na China e o DXY. E existe também uma relação de inversão entre a BTC e o DXY. Quando o DXY cai, a BTC normalmente sobe. Toda essa queda do DXY acabou não sendo surfada pela BTC por conta do colapso da FTX. A BTC até estava indo bem, mas a FTX quebrou. Mas agora, nesse dump aqui em direção a 90, é muito provável que a BTC, já tendo desenhado esse belíssimo candle aqui no comprador, comprador no semanal, avance em direção a 21.400, forme um pullback aqui, que se confunde também com essa camada congestional como um todo, e aí exploda em direção a 30 mil dólares. É isso que deve acontecer aqui no gráfico semanal. No diário, o nosso próximo alvo continua sendo 21.400, que coincide ali com a análise no gráfico semanal. Aqui no diário a gente rompeu de forma ascendente essa cunha triangular formada em razão do colapso da FTX, e agora essa onda 1 só deve encontrar um arrefecimento, um ponto de inflexão relevante no patamar de 21.400, vai formar uma onda 2, e numa onda 3 a gente deve buscar esse topo aqui, algo acima de 24 mil. Aí provavelmente deve se desdobrar numa nova subonda para depois buscar 30 mil, que é aquele alvo lá no gráfico semanal. No intraday, a BTC está um reloginho, estressa aqui as lowers. Eu abri no copy trade já 3 ou 4 operações, todas já fecharam no lucro. Volta para VWAP, estressa a upper, volta para VWAP. Como o mercado está absolutamente sobrevendido tanto no semanal quanto no mensal, aí quando ela estressa muito as uppers, normalmente ela esgarça, como está acontecendo agora. Então, toda vez que vocês forem operar no intraday, olhem para os time frames mais amplos, como o semanal e o mensal, porque se lá houver sobrevenda, a chance de haver um esgarçamento aqui no sentido comprador é grande. E o contrário também acontece. Quando há uma enorme sobrecompra no semanal e no mensal, a chance do estresse aqui das lowers e de promover um esgarçamento também é grande. Enfim, operar agora nesse cenário é mais seguro esperar o estresse aqui da última upper ou da última lower, se eventualmente acontecer, para abrir uma operação. Eu já abri 4 operações no copy trade, estou esperando um ponto seguro de entrada aqui para abrir na sala de sinais. Com certeza vai fechar com lucro no bolso dos assinantes. Na nossa banda de VWAP mensal, vocês vejam que a gente desenhou aqui meio que um candle comprador que é quase um Morobuzu e que também está se dirigindo a 21.400. Na seara fática, especialistas dão conta de que o caso Ripple versus SEC vai se encerrar rapidamente. A próxima etapa processual
seria o veredito, e é isso que deve acontecer. Esse processo já se arrasta faz um tempo e toda a comunidade cripto e os próprios reguladores norte-americanos estão ansiosos para saber o veredito final dessa novela Ripple versus SEC. O CEO da Crypto.com anuncia corte de 20% na equipe e afirma que isso não tem a ver com o colapso da FTX. Enfim, é bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe. E a grande mídia e também os ex-clientes da FTX querem saber quem pagou ou garantiu a fiança de 250 milhões de dólares ultimada pelo Sam Bankman-Fried. Já que há a preocupação de que esses recursos sejam, na verdade, recursos dos ex-clientes da FTX. E na seara geopolítica e finanças internacionais, na capa da Bloomberg, a Gemini e a Genesis, a Gemini dos irmãos Winklevoss e a Genesis do Barry Silbert estão sendo processadas pela CVM norte-americana, a SEC, no sentido de que esse programa de stake e earn que eles promoviam violava as normas e regulamentos de valores mobiliários norte-americanos. O Barry Silbert, que é o CEO da Genesis, ele acabou brigando com os irmãos Winklevoss, já que eles entraram em default e a Gemini tinha terceirizado o programa de stake earn e foi arrastada para essa confusão por conta dessa terceirização do stake dos ativos alocados na Gemini. Enfim, esse imbróglio ainda vai durar um tempo, já que é uma briga de bilhões e o default da Genesis pode eventualmente levar a própria Gemini à falência. E tanques ocidentais, principalmente britânicos, alemães e poloneses, parecem estar se encaminhando para a Ucrânia. O Ocidente exige um reequilíbrio de forças, já que há uma expectativa de uma nova e brutal ofensiva russa no flanco leste da Ucrânia. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. E uma reportagem aqui da Zero Hedge dá conta de que a Rússia vai enviar a sua maior arma autopropulsada em direção ao fronte. Eles vão enviar esse tanque autopropulsado 2S4 Tulipan, apelidado de Marreta. Tem um canhão de 240 milímetros e é capaz, inclusive, de fazer uso de ogivas nucleares em pleno campo de batalha. Ou seja, esse conflito segue escalando, o inverno acabou vindo mais ameno do que os russos prognosticavam. Havia toda uma estratégia russa em torno da chegada de um inverno duro que não veio, mas, por outro lado, o conflito segue escalando. Esperamos sinceramente que esse conflito desescale em termos de gravidade. A BTC vai caminhando forte em direção a 21.400. A próxima parada da BTC vai ser o último toque aqui, ó, na aresta superior dessa cunha triangular em 21.400. Aqui ela vai formar uma subonda 2 para depois, numa onda 3, buscar esse patamar aqui na altura de 24, 25, para depois se desdobrar numa subonda 4 e numa subonda 5 buscar o patamar de 30 mil dólares. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.